Olá, eu sou o Jonas Favarin e este é o primeiro de uma série de 3 vídeos do objeto de aprendizagem para a infraestrutura urbana. Este é um projeto do Construa Brasil com apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e executado pelo RECEPET. Os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM com captura da realidade e sua representação. Está relacionado à modelagem de terrenos e do uso do BIM na representação como construída. Neste módulo, você irá aplicar os recursos da plataforma Cloud Compare, Autodesk Recap e Civil 3D para obter as curvas de níveis de um espaço construído a partir de uma nuvem de pontos. Este módulo é útil para a capacitação BIM para docentes e discentes, material de aprendizado extraclasse, material que ordena integralmente ou parcialmente uma disciplina, ponto de partida para novos exercícios, ponto de partida para uma discussão projetual ou crítica da solução adotada e exemplificação da prática ou da teoria. O conjunto habitacional, sendo visualizado, é da CDHU e construído em Campinas. O levantamento de nuvem de pontos utilizado nesse módulo foi realizado pela SPBIM Arquitetura, Engenharia e Construção Digital. Nesse módulo, você irá aprender sobre a apresentação da interface do Cloud Compare, importação e tratamento de nuvem de pontos para remoção das edificações no Cloud Compare, exportação dessa nuvem tratada, apresentação da interface do Autodesk Recap, conversão da nuvem para formato RCP, apresentação da interface do Autodesk Civil 3D, importação da nuvem RCP no Civil 3D e criação de superfície do terreno a partir de nuvem de pontos. Instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a versão 2.14 do Cloud Compare e versões 2025 do Autodesk Recap Pro e Civil 3D. Descarregue os containers da informação utilizada no vídeo disponibilizado abaixo. Acesse a plataforma, assista ao vídeo por partes repetindo as ações demonstradas e faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Olá! Nesse primeiro módulo, nós utilizaremos os softwares Cloud Compare, Recap e Civil 3D para transformar um levantamento feito com drone que gerou uma nuvem de pontos em uma superfície topográfica da área levantada. Para isso, nós utilizaremos o Cloud Compare para abrir a nuvem, tratar essa nuvem e remover as edificações e obter uma nuvem de solo, né, do ground. Será utilizado o Recap para a conversão dessa nuvem para um formato que possa ser importado no Civil 3D. E, por último, utilizado o Civil 3D para gerar uma superfície, né, desse modelo de solo dentro do Civil 3D, ok? Então, aqui com o software Cloud Compare, eu vou inicialmente carregar a nuvem de pontos levantada. Essa nuvem que nós utilizaremos está inicialmente em um formato .las, .laz. Eu posso vir aqui no menu File, menu Arquivo, em Open, e aí eu vou abrir o arquivo que está disponível, .las, que contém a nuvem desse levantamento. O Cloud Compare primeiro vai me perguntar quais são os campos padrões carregados juntos com essa nuvem. Eu vou só dar um aplicar. E em um segundo momento, o Cloud Compare vai fazer uma aproximação dessas coordenadas para um zero, vamos dizer assim. O que ele precisa fazer? Como a nuvem está na coordenada real, ele precisa fazer uma conversão, ele vai armazenar essa coordenada real, mas ele vai trazer mais próximo do zero, pois ele precisa de ter um espaço virtual aqui no software que seja possível de desenhar essa nuvem e não
jogar lá na coordenada real. Então ele faz essa conversão, quando eu exportar, ele aplica novamente a coordenada real. Dou yes. E eu vou ter, então, inicialmente esse carregamento. Enquanto o Cloud Compare carrega, vamos ver um pouco da interface do Cloud Compare, tá certo? O Cloud Compare, ele é um software de código aberto e amplamente utilizado para manipulação e análise de nuvens de pontos tridimensionais e malhas. Então ele foi originalmente desenvolvido para comparar superfícies 3D e ele evoluiu para atender uma ampla gama de aplicações, especialmente no campo da captura de realidade. Aqui no menu superior, eu vou ter então os menus de arquivo, editar, em que eu posso aplicar diversas funções na nuvem que estiver carregada, selecionada. Eu tenho um menu de ferramentas, em que é possível fazer tratamento dessa nuvem, limpar, projetar, registrar. Tem o menu de display para fazer configurações da visualização, um menu de plugins, que são os mesmos que a gente vai ter no canto direito aqui da tela, menu de visualização 3D e menu de ajuda. Aqui embaixo eu também tenho uma barra de ferramentas do Cloud Compare, em que eu tenho o menu de abrir, menu de salvamento, salvar como, seleção de pontos, seleção de múltiplos pontos e uma série de funcionalidades. Eu consigo criar clones, ou seja, duplicar essa minha nuvem, dar merge, né, unir ela, alinhar, etc. Também temos ferramentas de Scalar Fields, ou seja, quando eu aplico um gradiente aqui na minha nuvem de elevação, seja qual for, eu consigo fazer algumas manipulações aqui. Eu também tenho um menu à minha direita aqui, que é um menu de plugins que já vem instalados dentro do Cloud Compare. O principal que nós iremos utilizar nesse curso vai ser esse CSF Filter, tá? E aqui no menu esquerdo eu também tenho alguns ícones para visualização desse meu modelo. Eu posso ter vistas aqui, né? Olhar lateralmente, olhar por cima, olhar por baixo, né? Então, esses são os menus da interface. Eu também tenho aqui uma árvore do que foi carregado. Então, aqui está carregado ele vem como uma pasta, né, da minha nuvem e a nuvem propriamente dita. Então, quando eu clico aqui, ó, eu estou selecionando a nuvem que foi carregada. Aqui embaixo eu tenho um menu de propriedades e bem mais abaixo eu tenho esse console que apresenta, né, o que está sendo manipulado aqui na tela. Ok? Bom, agora, além disso também a gente tem a possibilidade de navegar aqui nesse espaço 3D com a nuvem. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, eu vou conseguir segurar e orbitar aqui essa nuvem, tá? Com o botão direito, clicando e arrastando, eu vou conseguir dar um pan aqui, né? Eu vou segurar, ela arrasta a nuvem aqui no meu espaço, mas sem orbitar ela. E com a roda do mouse eu posso rolar para frente, para trás, ele dá o zoom in, zoom out, né? Ele dá uma aproximada da minha nuvem ou distanciada. Se eu clicar com a roda do mouse também e arrastar para cima ou para baixo, ele vai fazer o mesmo movimento, tá certo? Bom, agora sim vamos realizar o trabalho aqui na nossa nuvem. Vamos selecionar a nuvem, certo? Aqui na árvore de seleção e utilizar essa função aqui, ó, o CSF Filter. Por quê? Porque esse comando vai nos possibilitar separar as edificações, ou seja, todos esses pontos aqui, ó, que apresentam uma nuvem. Olha lá, vocês percebam que eu tenho toda... Se eu for gerar uma superfície a partir disso, eu tenho o topo dessas edificações. E eu preciso tratar isso para conseguir gerar uma superfície somente do terreno,
Então, a forma mais rápida e prática de se fazer isso é com o CS Filter. Vou clicar nele. Ele vai me apresentar aqui uma tela. Então, ele vai rodar uma funcionalidade aqui do software que identifica esses pontos que estão muito distante do piso e consegue gerar uma nova superfície removendo eles. Gerar uma nova nuvem, quero dizer, removendo eles. Então eu vou utilizar essa funcionalidade aqui, ó, Steep Slope, tá? Vou vir em parâmetros avançados, trocar essa primeira opção para 1 e vou manter as outras funções com o mesmo valor. E por último, Export Cloth Mesh, tá certo? E vou dar OK. O software agora vai iniciar um processamento dessa nuvem para obter como resultado uma nuvem separada somente do piso. Terminado o processo, o Cloud Compare vai gerar uma mesh aqui, somente da superfície aqui do solo, ó. Desliguei aqui as nuvens que foram geradas e essa daqui é uma mesh. Mas não é isso que nós vamos utilizar. O que nos interessa é a nuvem aqui, ó, do ground, do solo, tá? Ou seja, ele quebrou a nossa nuvem original, ó. Novamente vou desligar tudo aqui e ligar somente a nossa nuvem original. Essa daqui era a nuvem original. E aí eu posso desligar ela. Essa daqui é o meu ground. E vou desligar aqui e ligar. Isso é o que ele removeu, ó. Todas essas regiões aqui elevadas, ele removeu por entender que são edificações. Então o que nos interessa agora é somente essa nuvem do solo, tá certo? Vamos agora salvar somente a nuvem do solo. Como que eu faço isso? Seleciono o Ground Points aqui na árvore de seleção. Vou vir em File, Save. Vou salvar aqui ela como E57 e vou salvar. Salva minha nuvem. Eu vou abrir o software Recap, Autodesk Recap. Agora, com o software Recap aberto, você vai obter essa tela inicial. Nós vamos iniciar um novo projeto e importar uma nuvem de pontos. Vou chamar ela de superfície do terreno. E aqui embaixo, selecionar o caminho que está a minha nuvem que eu acabei de exportar do Cloud Compare. Vou dar um continuar. E aí agora eu vou selecionar o arquivo. O arquivo que eu vou selecionar é o arquivo .e57. A gente tinha exportado como ground, eu já renomeei aqui para o padrão do curso. Vou abrir. Nessa primeira tela, eu vou somente avançar. E agora vai começar o carregamento dessa nuvem de pontos, né? Eu vou já pausar a gravação e continuar na hora que tiver carregado totalmente. Carregado os pontos, nós vamos novamente para frente aqui. E iniciar projeto. Perfeito, nossa nuvem está carregada aqui no Recap. Aqui no Recap, nós só realizamos essa importação para converter a nossa nuvem que está no formato E57 para o formato de nuvem de pontos RCP. Quando a gente iniciou já esse trabalho aqui, ele já criou um arquivo RCP e aí o processo de carregamento foi para converter. Se eu salvar agora e fechar, eu já tenho um arquivo RCP pronto, tá certo?
Mas aqui só para apresentar um pouco do ReCap, o ReCap ele também é uma ferramenta de manipulação, tratamento de nuvens. Se fosse realizado um levantamento com um aparelho laser scanner com múltiplas cenas, eu poderia tratar aqui dentro do ReCap. Mas o nosso uso aqui foi só o de conversão. O ReCap ele tem no seu canto aqui superior esquerdo um menu, tá? Inicial aqui, que a gente consegue visualizar, que eu posso salvar, eu posso abrir novos arquivos, avançar, né? Desfazer e avançar nas atividades que foram realizadas, fazer a exportação, segmentar, né, esse modelo. Aqui eu também tenho algumas formas de apresentação da minha nuvem. Se eu entrar aqui nessa primeira opção, eu tenho, por exemplo, essa visualização que vai trazer um gradiente de acordo com a elevação da minha nuvem. Então a região mais roxa aqui está mais alta, até a região, se tivesse aqui uma região vermelha, que seria a mais baixa nesse espectro. Tem outras formas aqui de intensidade do levantamento, como isso daqui está homogêneo, tudo é 100%. Vou voltar aqui para RGB, para a forma que ela estava. Eu consigo também fazer algumas visualizações desligando, né, opções dos pontos, a quantidade de densidade. Aqui eu tenho ferramentas de manipulação, né, da PAN, da Orbitar. Com o botão direito aqui, aquelas funcionalidades eu consigo realizar aqui, né? Com o botão direito eu consigo orbitar ao redor da minha nuvem, clicando e arrastando. Se eu clicar na rodinha e arrastar, se eu clicar no scroll e arrastar, eu posso dar um pan aqui, né? Mover a minha nuvem. E com o botão direito, com o botão esquerdo, a gente consegue fazer seleções aqui de trechos de nuvem. Então eu poderia excluir, cortar fora, né, criar regiões. Vou sair aqui dessa... E aqui embaixo também eu consigo, então, ligar ferramenta de medir na minha nuvem, tá certo? Ou eu também posso ligar aqui uma caixa, né, uma box, e vir... Eu poderia, por exemplo, trazer aqui para... Deixa eu colocar 600. 600 acho que foi muito. Vou colocar aqui 640. Ele tá cropando, né? Ele tá fazendo uma caixa aqui, né? E ela pode vir cortando. Então, às vezes, se eu tiver uma edificação levantada, eu poderia utilizar essa caixa para fazer um corte ali, né? Para separar somente uma zona dessa nuvem. Então aqui algumas ferramentas de manipulação do ReCap, né, para que vocês também tenham esse domínio. Mas aqui o que nos interessa é simplesmente salvar esse projeto que foi levantado. E agora, com esse arquivo em RCP, eu consigo trabalhar no Civil 3D. Então eu vou abrir o software do Civil 3D e a gente vai prosseguir com ele. Agora eu estou aqui com o Civil 3D aberto, tá? A versão que eu estou utilizando é a versão 25 em português e com o Country Kit Brasil instalado, tá certo? O Country Kit Brasil é o que? Ele vai abrir um template de Civil 3D, um modelo de arquivo com algumas pré-configurações do padrão brasileiro de representação, tá? Mas isso daqui dá para ser feito também com se não tiver o Country Kit Brasil instalado, mas é o ideal sempre instalar o Civil 3D com o Country Kit Brasil, que vem gratuitamente junto do pacote na Autodesk, tá? Do Civil 3D. Ele vem gratuito junto com o Civil 3D, desde que você tenha adquirido o Civil 3D. Aqui no Civil 3D, ele tem uma série de funcionalidades, mas inicialmente a gente tem aqui no menu superior ferramentas próprias do Civil 3D, que são para criação de lotes, recursos, a linha de recurso aqui, que é uma linha com elevação, nivelamentos, que são os taludes, alinhamentos, que são os eixos de vias, perfis,
corredores, que vão ser como a gente vai representar, propriamente dito, uma via, né? Uma rua. Intersecções, né? Que são os encontros desses corredores. Montagens, que é a seção transversal das vias que a gente vai construir. Redes de tubulação. E aqui ele tem as funcionalidades de CAD também, que seria mover, copiar, esticar, espelhar. Aqui no canto esquerdo, a gente tem a Toolspace. Ela é ligada com essas ferramentas aqui, ó. Você apertou aqui, ele desliga, apertou aqui, ele liga. Essa Toolspace contém algumas abas. A primeira dela é o explorador, aí eu tenho configurações, levantamento topográfico e caixa de ferramentas. Mas no explorador eu vou ter uma estrutura de árvore com os conjuntos que a gente desenvolve aqui. Então, se eu desenvolver pontos, se eu criar superfície, se eu criar linhas de recurso, conforme a gente vai criando esses itens, eles vão ficando aqui dentro, você consegue selecioná-los. Então, quando a gente criar uma superfície, ela vai estar aqui, ela vai abrir um maisinho e eu vou ter as opções de superfície que foram criadas. Aqui no meu canto direito, eu tenho a barra de propriedades. Então, aqui, se eu desenhar uma linha, por exemplo, vindo aqui, ó, clico na ferramenta criar linha, vou desenhar uma linha aqui, dou um ESC. Se eu seleciono essa linha, aqui vai me apresentar as propriedades. Então, qual camada ela faz parte, qual a cor que ela está utilizando, as coordenadas dela. E qualquer objeto que eu desenvolver aqui no Civil, ele vai vir parar aqui na minha... Eu consigo selecionar e ver as propriedades aqui na barra de propriedades. Quando eu criar objetos mesmo, não apenas elementos aqui de desenho, esses objetos vão vir para cá na Toolspace e eu também tenho propriedades deles, tá certo? Então agora vamos importar a nossa nuvem de pontos que foi exportada do Recap. Como que eu vou fazer isso? Venho aqui no menu Inserir, vou vir em Anexar e vou selecionar a nuvem que eu acabei de exportar em RCP. Já renomeei também ela no padrão que eu precisava. Vou abrir. A primeira coisa que o Civil vai me perguntar é aonde que a gente vai colocar essa nuvem. Tá vendo que aqui embaixo, ó, eu tenho um eixo XY, né, para me mostrar como que o Civil 3D está orientado. Então a gente está vendo uma elevação de planta com o eixo X e Y. Teoricamente, próximo aqui desse ponto é o 0, e aí eu tenho um espaço virtual. Então, eu quero que a minha nuvem ela vá para o caminho completo, ou seja, ela fique na posição que foi levantada, na coordenada real. Então, eu coloco o caminho completo aqui e dou um OK. Agora, o Civil 3D está me perguntando aonde que eu vou inserir, tá? E ele já está pegando do 0, 0. Então eu peguei o caminho inteiro na opção anterior. E agora que ele está me perguntando se o ponto de inserção é 0, 0, é esse mesmo. Porque aí o meu modelo vai ficar na coordenada real em relação ao 0, 0. Então dou um Enter. E a minha nuvem já está inserida aqui no modelo. Para eu ver essa coordenada, se realmente funcionou, eu posso utilizar o comando ID. Como nós estamos utilizando o Civil 3D em português, eu vou ter que colocar um underline ID. Dou um Enter. E olha aqui, ó, conforme eu vou passando o mouse, perceba que ele está me mostrando coordenadas. E essas coordenadas são bem próximas das coordenadas que nós temos aqui no Brasil. Então ele está realmente posicionado na coordenada correta. Posso dar um ESC. Então eu estou agora com a nuvem de pontos carregadas. E agora eu vou converter essa nuvem. A nuvem nada mais é do que uma infinidade de pontos, ou seja, ele não é ainda um objeto, um modelo mesmo desse terreno. Então eu vou converter essa nuvem de pontos em uma superfície, que é um elemento propriamente do Civil 3D, para trabalhar mesmo com a topografia desse conjunto habitacional. Então, para isso, nós vamos vir aqui no menu Início, vir aqui em Superfícies,
criar superfície a partir da nuvem de pontos. Seleciono a minha nuvem. Vou chamar de terreno natural. Vou colocar aqui terreno underline natural. O estilo gráfico, o Civil 3D, quando nós criamos superfícies, ele cria o elemento. Mas eu posso fazer com que esse elemento tenha uma infinidade de representações gráficas. Então a primeira opção que a gente está escolhendo aqui como representação gráfica é que essa superfície apresente o estilo de curvas de 1 em 1 metro e com as curvas mestres a cada 5 metros. Ou seja, um padrão convencional de se representar superfícies topográficas. E aqui embaixo ele está falando qual que vai ser o material que ele vai utilizar para renderização quando eu abrir uma visualização 3D renderizado. Tá? Então ele vai aparecer como se fosse uma grama, essa superfície. Vou avançar. Aqui tem um ponto bem importante que o nosso levantamento de nuvem de pontos, ele levanta uma infinidade de pontos. Aqui eu tenho, por exemplo, 87 milhões de pontos. E isso daqui está fazendo no 100%. Então eu vou reduzir isso daqui para 1, a distância entre os pontos, para que eu tenha uma nuvem menos densa e esse processamento da superfície seja mais rápido. Aqui já caiu de 87 milhões para 360 mil pontos. Poderia colocar até mais espaçado, 2.5. Caiu para 60 mil, mas eu vou fazer com 1. E agora sim, eu vou avançar. E aqui eu vou colocar nenhum filtro. E agora eu vou dar um criar superfície e o Civil 3D vai começar a criar uma superfície a partir desses pontos. Ele avisa que o Civil 3D começou a processar em fundo. Se fosse processamento ali com maior precisão, às vezes ele ia demorar horas. Mas da forma como eu coloquei, ele está mais rápido, porque são poucos pontos que a gente utilizou. Então, ó, já até finalizou. Vou clicar aqui no OK. Se eu clicar agora aqui na minha superfície, ó. Deixa eu pegar esse ponto aqui de fora que fica mais fácil, ó. Se eu clicar aqui, que é a minha superfície, ó, selecionei minha superfície TIM, o estilo de representação, o nome dela, terreno natural. E se eu vier aqui nessa opção, ó, visualizador de objetos, o Civil 3D abre uma tela que eu consigo aqui com o mouse orbitar. E aqui está criado a minha superfície. Então está apresentando linhas aqui, ela está um pouco densa de polígonos, mas se eu der um zoom melhor aqui, ó, a gente vai perceber que a superfície está criada. Vou trocar aqui o modo de visualização. O sombreado, ó. Aí, ó. Essa daqui foi a superfície. Ela acaba ficando com esse aspecto mais, parece umas pedras, né? Porque a gente limpou uma superfície que tinha as edificações. Quando a gente removeu as edificações, eu ainda fiquei com alguns restos, eu posso assim dizer, de elevações dessas edificações. Então a gente percebe que ele acaba interpolando esses pontos e ficando com esse aspecto aqui. Mas a via, ó, que estava mais limpa, que não tinha edificações nem nada para remover, as vias a gente consegue ver com maior precisão, tá? E aí o nosso trabalho posteriormente vai ser realmente modelar essas vias e dar um aspecto melhor para essas zonas das quadras aqui que ficavam os prédios, tá certo? Então este daqui é o nosso modelo do terreno que nós vamos trabalhar nos próximos módulos. Se você quer aprender mais, você pode acessar a documentação do Cloud Compare no link ao lado. Você também pode acessar as documentações do Autodesk Recap e do Civil 3D. Você pode acessar o portal da SPBIM, que tem um conteúdo sobre o que é uma nuvem de pontos.
e a playlist ao lado que pode te auxiliar a trabalhar melhor com o Cloud Compare. Eu sou Jonas Favarin, sócio-diretor na SPBIM, responsável pelo desenvolvimento desse objeto de aprendizagem. O meu LinkedIn pode ser encontrado no link abaixo. Este projeto é de autoria do Construa Brasil, com apoio do MDIC e com a coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet e Unicamp.